Então, muito bom estar aqui, estamos terminando. E eu queria, talvez, pregar essa mensagem para todos esses novos membros que chegaram aqui hoje. Oh, maravilha! Que bom que você veio para a igreja de Jesus. Amém, Jesus? Amém. Aqui é tudo vivo. Olha, tu viu que Jesus deixa ver meus pequeninos, crianças, venham. Ó. Aqui é bíblico. Então, assim, com muita liberdade, eu gostaria de pregar um texto aqui que algumas pessoas já conhecem. E eu me lembro, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi o primeiro texto, ou primeira mensagem que eu preguei aqui, quando eu vim aqui nessa igreja, que foi lá no tempo antigo. E é uma mensagem que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo aqui, nesse aniversário da igreja, com um tema como esse, com tudo aquilo que a gente já viu. É claro que eu sei que tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, nesse aniversário, nesse final de semana, que é hoje à noite, mas tudo já está acontecendo desde sexta-feira à noite. Né? Como é que Deus nos proporcionou ver, de fato, coisas que não são apenas faladas, mas que são, de fato, realizadas. Isso é maravilhoso. E eu não sei se a minha mente é muito aguçada, né? Mas você vê alguns vídeos, hoje eu vi 2 vídeos novos, né? Que é um vídeo lá do pessoal que vem para fazer alguma intervenção, né? na doença, o câncer, né? Aquela menina dando um testemunho. Que coisa maravilhosa, irmão. Só quem é recebido entende isso. E isso vai... Só o futuro, irmão, só lá na frente a gente vai entender o que isso de fato foi para aquela pessoa. A gente não tem entendimento, né? A gente não consegue ter a dimensão de você receber alguém que talvez não sabia onde ia ficar, e recebe com muito amor, com muito carinho. E é bíblico, né? A Bíblia fala que quando você recebe alguém na sua casa, né, em nome do Senhor, você recebe anjos, você recebe pessoas. E uma coisa que nós, né, e eu sei, vendo aqui no meio de vocês, uma das coisas que a Bíblia ela aponta muito é sobre a hospitalidade. E isso é interessante. Você vai ler a Bíblia, você vai ver como é que Deus se preocupava em relação à hospitalidade, em receber pessoas. Estou tentando buscar a palavra aqui, mas vocês vão me ajudar. O estrangeiro, mas aquele também que está fugido, o refugiado. Como é que Deus ele se preocupa com isso? Porque viveu isso, né? Porque a Bíblia fala, o anjo aparece para o José e diz assim, olha, levanta, pega Maria, a criança, e foge para o Egito. Então, são coisas muito importantes. E um detalhezinho aqui, depois do outro aqui, você percebeu que tinha um pessoal almoçando. Lembra? Tinha uma mesa, uma comida gostosa, e tinha 3 homens e 2 mulheres. Tu percebeu que uma estava almoçando com o celular aqui, ó. E a outra, e eu acho legal, na minha perspectiva, né? É que eu já estou pregando, tá, irmãos? É que lá onde eu trabalho, no meio daquela pobreza, no meio do lixão, eu tento trazer para as pessoas uma mente livre, não uma mente escravizada de uma pobreza que ela é instalada pela injustiça, pela corrupção. Porque o pobre, que sempre vai existir. Não vem falar para mim no nome de Jesus, não. Nem todo mundo vai ser rico, querido. Vai ter. O pobre sempre vai existir. Mas eu acho interessante que existe uma pobreza que ela é miserável, fruto de uma injustiça e de uma corrupção. E existe a pobreza em que a pessoa ela entende qual é o seu papel. E eu falo isso aqui muitas vezes. Eu não nasci para ser rico. Eu sei de onde eu vim. Não nasci. Sei disso. Mas eu tento trazer o entendimento das pessoas ali comigo e falar assim, cara, olha só, você pode morar aqui. E esse sempre foi a minha palavra no Borel. Você pode morar no morro e você não precisa ser favelado. Você pode morar no morro e não precisa ser traficante. Você pode morar no morro e não precisa ser cachaceiro. Você pode ser diferente. Tem uma música que a gente gravou um CD no Borel e a gente vendeu mais de 50 mil cópias de um CD. E com esse dinheiro nós construímos uma escola de música no Borel. Linda. Linda. E tem uma música que é um funk, mas eu não vou cantar o funk não para não ferir vocês. Algumas pessoas, né? Assim como... Não, agora eu vou ferir lá e cá. Assim como eu também não gosto muito de música
sertaneja. Eu sei também que você não gosta muito de funk, né? Mas a letra da música, ela diz assim, ó: viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo dali. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem valor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar. Todos têm valor. Todos têm valor, todos fazem parte de uma vida em comum comunidade. E aí vem o refrão. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel, onde o morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, na rua São Miguel, há quem tem, quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade, mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade, somente ela pode te libertar. Então toda a comunidade, vamos todos juntos cantar. Vem cantar com a gente. Então a música, ela fala da coisa boa que existe também no morro. Porque quando você olha para o morro, irmão, olha só, tem um monte de narrativa que fala que o morro é só tráfico. Mentira. Porque do morro, que eu sempre falava isso muito na comunidade, do morro saem as cozinheiras, saem os porteiros, saem os motoristas, saem os pedreiros, saem os ladrilheiros, saem as cozinheiras, saem os enfermeiros. Do morro, o morro desce para que a cidade aconteça. E se não fosse as pessoas, aconteceria? Mas também quem está embaixo faz com que isso aconteça. E é essa mentalidade que eu levo para dentro do lixão, irmão. Quando eu vi aquelas senhoras com celular e almoçando, você vê, existe uma máquina por trás disso que sustenta tudo isso, que beneficia um monte de gente que não teria condição. Isso é maravilhoso. Aí eu falo, isso eu estou falando quando eu falo com os jovens, com as mulheres, eu falo assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos aqui em Jardim Gramacho. Está isolado. Todo mundo conhece como lixão. Mas peraí, vamos pensar. Vocês têm valor. Se vocês não aprenderem a se valorizar, quem vai valorizar? E aí eu trouxe um dia falando para a mulher, eu falei assim: olha só, você está com o celular na mão. Que legal. Por que você está com o seu celular na mão? Porque você trabalhou e você comprou. Não é? Na sua casa, mal ou bem, tem uma televisãozinha pequenininha. Não tem? Tem. Tem uma geladeira? Tem. Por quê? Porque você comprou. Não foi nada que alguém te deu, você comprou. Isso se chama economia. Agora, tem coisas que você não tem, que você deveria ter, mas o Estado não te dá. E na maioria das vezes, por conta da corrupção, da injustiça, que é a saúde, né, o transporte, tudo que nós precisaríamos dar de fruto daquilo que nós pagamos. Então você começa a mexer. Quando eu falei para ela assim: você sabia que vocês pagam imposto? Não, a gente não tem dinheiro. Não tem, porque você não sabe o que está ali incluído. O que eu estou tentando falar aqui, irmão, não é política não, mas é de uma justiça e de uma liberdade que nós podemos trazer para as pessoas quando nós nos aproximamos dela. Porque Jesus, ele veio para libertar. Tu acredita, irmão? Eu sei que vocês vão rir, está ali gravado, eu corro o risco de ser muito mal interpretado, mas não tem problema. Você acredita que depois, pós-pandemia, começamos a viajar e comecei a pregar? E quem me conhece sabe que eu uso muito texto bíblico, eu falo sobre a Bíblia, eu prego a Bíblia, a Bíblia, esse livro preto aqui, é antigo, mas mais atual, não conheço. Bíblia. E eu estava falando sobre a liberdade em Jesus, falar que Jesus veio e nos libertou. Eu sou fruto da liberdade em Jesus. Eu sou fruto de um menino viciado até 22 anos, que gastava pelo menos 60% do seu salário, deixava no Morro dos Rios. Maconha e cocaína, estava lá meu salário. Aí, Jesus me encontrou, Jesus me libertou. Aleluia! Eu tive a consciência, não que eu era proibido de fumar maconha, que eu era proibido de cheirar cocaína, que eu era proibido de beber. Não! Jesus me ensinou que tinha certas coisas que eu não precisava mais fazer. Isso é liberdade, é escolher o melhor. E eu escolhi não gastar mais o meu dinheiro naquilo que não era pão, que não me ajudava em nada, que só me destruía. E aí, claro que no começo da caminhada, quando você começa a falar para os amigos que você converteu, que agora você é de Jesus, aí o cara, né, tá dando dinheiro para o pastor. Vocês mesmo conversam, eu só mudo o endereço.
Aí você dá o dízimo? Eu falei, dou, cara. Ainda falo para tu, ainda estou no lucro, hein? Porque de 100% eu não dou, eu devolvo 10%. E Deus me permite ficar com 90%, porque antes eu dava 60% para o tráfico, 70% para o tráfico, 70% de um monte de coisa que não fazia nada de bom para mim. Mas Jesus me libertou. E numa dessas pregações eu estava pregando sobre que Jesus pode te libertar, que Jesus... E comecei a falar um monte de vezes, vós estar limpo pela palavra que temos pregado, né? E fui falando, e teve uma hora que eu falei assim, porque Jesus, ele te liberta, porque se você conhecer a verdade vai te libertar. E continuei pregando, acabou o culto. No final do culto, uma senhora, isso não foi uma vez não, várias vezes, mas esse dia foi muito engraçado. Uma senhora cheia de idade falou assim, pastor, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é Bolsonaro? Eu olhei para ela e falei assim, por quê? Você falou, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é coisa de Bolsonaro. Aí eu tive que ter muito cuidado. Eu falei assim, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Esse texto que eu falei não é do Bolsonaro. Quem falou isso foi Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Então deixa eu falar outra coisa para a senhora. Verdade sempre será verdade, independente de quem fala ela. Porque a senhora sabia que Satanás falou a verdade um dia? Satanás é o pai da mentira. Eu falei, não, eu vou provar para a senhora que ele falou a verdade. Aí falei a passagem do Gadareno, e você sabe disso. Quando os demônios se manifestam, o que os demônios falam para Jesus? O que temos nós contigo, Senhor? Ele falou verdade ou mentira? Ele sabia bem quem era Jesus. Então, as pessoas parecem que estão mudando, querido. Mudando. E o que nós precisamos levar para as pessoas é o entendimento da mudança aqui. Renovar as vossas mentes, querido. Ser livre. Hoje, se tem algum psicólogo aqui, algum psiquiatra, vai... Assim, não estudei isso não, mas é que eu li um pouco a Bíblia. Você percebe que Jesus tem uma preocupação grande, a Bíblia tem uma preocupação grande com esse pedacinho aqui, irmão, daqui para cima. Por que existe uma preocupação grande daqui para cima? Porque tudo que acontece na vida do ser humano começa aqui, ó. Então por isso que a Bíblia diz assim, não esteja preocupado com coisa alguma, ante as vossas petições estejam diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente, as tuas emoções em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, renovai as vossas mentes. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Começa aqui, tudo começa aqui, querido. Mas nós não protegemos. Porque aqui, irmão, tem sentidos que movem a nossa vida. No que tu vê, no que tu escuta, e no que tu fala, e no que tu pensa. Isso rege a sua vida. Como eu falei ontem, né? A depressão está ligada aonde, irmão? Passado. A ansiedade está ligada aonde? O futuro, fazer velório sem defunto. E o estresse é hoje. Mas tudo isso começa aqui. Essa noite, eu queria fazer com que a gente pensasse nesse texto que a gente vai ler. O texto está em Mateus 14. A partir do versículo 13. Esse texto é maravilhoso, irmão. Esse texto é maravilhoso. E vai dar para a gente fechar com esse aniversário de uma maneira com... Eu vou fazer apelo, tá, irmãos? Já fica preparado que eu vou fazer apelo. O pessoal do morro e da favela aí, já sabe, né? Desce as escadarias e pode descer. Então, quando eu fizer o apelo, para a gente orar como igreja, não importa se você está aí não, irmão. Eu não vou falar assim, vem aqui para perto da grade. Não, desce, irmão, desce, movimenta. A gente vai orar no final. Porque o que está sendo proposto aqui pela igreja, irmão, vai além. Hoje eu estava no jogo lá, e a gente estava com um rapaz lá, e estava aí o Ronaldo, aí eu vendo o jogo, eu lembrei de um torneio no Morro do Borel, de futebol. Morro lotado, irmão. Aí eu linkei agora com o que o pastor falou aqui, a igreja falou aqui, né? Eles
Falou que o alvo da oferta é o quê? 100 mil reais. Assim, desculpa, eu ri ali, né? Olhando o número de pessoas que tem aqui, de pessoas que estão em casa. Eu falei, é nada. Esse valor é nada. Sabe por quê? Porque eu lembrei que o último futebol que eu fui ver no Morro do Borel era um jogo de 2 MCs. Um MC montou um time e o outro MC montou outro. E você estava lá no morro. E o prêmio para quem ganhasse o torneio era 100 mil reais. Que torneio não, um jogo. E os 100 mil reais estavam em cima da mesa. Então tu imagina, 100 mil reais em cima de uma mesa, querido. Todo mundo que passava, olhava o dinheiro, tá lá. Para um jogo de futebol, querido. Que com certeza vai convergir em que aqueles 100 mil reais? Sabe lá o que, querido? Mas nós temos propósitos. Nós temos alvos. Né? Foi tudo falado aqui. Né? Qual é o objetivo, né, das crianças que nós vimos aqui? O trabalho que é sério feito lá com aquele pessoal. Então eu vejo assim, é nada. De verdade, irmão, é nada. Aí eu falei, estava ali, não sei com quem estava do meu lado, falei assim, eu quero Pix. Porque eu tenho um monte de amigos que falam assim, pô, Pedro, eu quero abençoar. Eu mandei um monte de Pix para meus amigos ali. Falei, irmão, ó, isso aqui é uma obra maneira, pode ofertar, pode ofertar. Aí já começaram a mandar para mim canhoto ali. Eu falei, gente, melhor é dar, como diz, do que receber. É dando que se recebe. E nós, irmãos, Deus tem nos prosperado de maneira sobrenatural. A gente nem imagina. E não me refiro a bens materiais não, querido. Eu digo, em paz me deito e logo pego no sono. Porque sua paz está comigo. O senso da felicidade. O que é felicidade, irmão? O que é felicidade? Felicidade, irmão, é tu deitar na tua cama em paz e acordar no outro dia. Felicidade. Tem gente que não consegue dormir. Talvez se você está aqui e não consegue dormir, vou te dar uma dica, irmão. Não sou médico, mas eu vou te dar essa receita. Ó. Tarja preta. Bíblia. Tá rindo? Quer ver? Ó? Irmãos, quantos aqui dentro, irmão, quando você abre a Bíblia para ler, vem um sono que tu não sabe de onde? Levanta a mão. Não, vai, irmão, levanta a mão. Não é? Você abre a Bíblia para ler, irmão, vem um sono. Você fala assim, meu Deus, aí tu fica... E o interessante, o pior, é que quando tu fecha ela, o sono vai embora. E aí, tu é capaz de abrir o teu celular, fica assim, só assim, ó. Passa 1 hora, tu nem percebe. E mais, passa 1 hora de tanta informação que nos traz conhecimento nenhum. Muito pelo pior, só acelera o teu pensamento e tu não consegue nem dormir depois. Então vamos para o texto, irmão, vamos para o texto. Olha esse texto. Está ali. Nem assim dá para ver, irmão. Isso. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Vai. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantado a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisa que se retire, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse: trazei-me. E tendo mandado que a multidão se assentasse, eu começo a rir já, que eu já estou visualizando a coisa, se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos aos céus. Peraí, irmão, vamos ler lá. E o quê? É que está a Bíblia, está na frente ali. Os abençoou. Vai. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes a multidão. Todos comeram e se fartaram.
E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha que interessante, lembra que eu falei aqui ontem, se foi ontem, da gente fazer pergunta para o texto? Quando você começa a ler esse texto, versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se para o lugar. A primeira pergunta que eu faço para o texto é: o que Jesus ouviu? O que Jesus ouviu que levou ele para um lugar deserto? É só lá em cima, né? O que Jesus ouviu, irmãos? Jesus ouviu sobre a morte de João Batista. João Batista tinha acabado de perder a cabeça dele. Então imagina, ali Jesus parece, nos mostra a sua humanidade 100% homem. Porque quem é que recebe uma notícia de morte e vai para uma festa? Só um psicopata, irmão. Então Jesus recebeu a notícia. Então assim, eu vou tentar aqui, irmão, não é florear não, mas dar vida a esse texto no sentido da mente criativa, no meu mundo de Bob. Porque não tem como às vezes ler a Bíblia e não ver o pano de fundo, o que está acontecendo. Imagina, irmão, Jesus está ali. Alguém já deu notícia de morte para alguém? Alguém já teve que ligar para falar de morte? É fácil, irmão? Não é. Não é, irmão. Eu, assim, Pedro, tá? Eu só dou notícia de morte depois do que aconteceu comigo quando eu ver o defunto, irmão. Porque uma vez morreu um menino. O menino lá se acidentou de moto e tal, e teve um problema de crânio, foi para o hospital, e aquela comoção toda, o menino fazia parte, estava no assalto, e aí aquela comoção toda, o Léo foi assaltar, caiu da moto. Falei, consequência de decisões erradas. Mas ela foi para o hospital, 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, a família me chamou e falou: Pedro, Léo morreu. E eu fiquei triste. E a gente não sabe como falar para a avó. Você não pode ir lá dar notícia. Eu falei: vamos lá, né? Pastor, é uma palavra, né? Vai saber como falar. E foi eu. Só que eu fui, irmão. E um grupo de gente atrás de mim. Eu falei: pessoal, fica aqui, cara. Vocês ficam aqui, deixa eu ir sozinho. Porque, imagina, eu estou chegando, todo mundo atrás de mim e eu na frente. E a avó já me conhecia. Aí eu falei: vocês ficam aqui. Aí eu fui subindo uma escadinha assim, e a avó estava lá lavando roupa. Aí eu falei: e aí, vó? Ela falou: meu irmão Pedro, que bom que você veio aqui. Você soube do Léo? Eu falei: soube, vó. Aí fui me aproximando dela, só que eu estou assim, ó, aqui, a avó está aqui, um microfone. Eu estou na direção dela. Aí parei, a avó ficou assim, ó. O pessoal estava lá atrás, tudo olhando assim. Eu virei, aí eu falei assim: vó, então, eu estou aqui porque eu preciso falar uma coisa para a senhora sobre o Léo. Ela falou assim: não, irmão. Não, irmão, não fala, o pastor não fala, Pedro. E já começou, tipo assim, veio trazer notícia que o meu neto morreu. Eu abracei ela e falei assim: vó, o Léo não resistiu, faleceu, veio a notícia que ele faleceu hoje, chorou, desmaiou, e viu o pessoal ver, tá. E a gente foi, ele pegou, ele falou para o ambulatório, e pressão, daqui a pouco chegou uma pessoa e falou: o que houve? O Léo morreu. O Léo morreu? Eu estava com ele agora. Mataram o Léo errado, querido. O Léo estava vivo. E aí? Minha cara estava assim, e eu... Imagina se eu falo: o Léo morreu, a avó tem um infarto, ele morre. Aí eu prometi: eu nunca mais dou notícia de morte para ninguém se meus olhos não ver o defunto. Eu tenho que ter prova que está morto, irmão, porque é difícil. Então Jesus está ali, vê os discípulos aqui, os discípulos, quem vai falar? Fala tu. Não sei, aí Jesus está aqui. Irmão, Jesus sabia, conhecia tudo. Mas olha só, aí, imagina alguém chega assim: então, Jesus, o que houve? João, né? Falou demais, né? Então... E levaram a notícia de morte de João Batista. O que a Bíblia diz é que Jesus, depois de ouvir isso, dá a entender que ele fica o quê? Triste, irmão. Porque João Batista estava na história. Estava ali. O anjo, eu digo isso, né? Posso estar errado. Mas eu acho que o mesmo anjo que trouxe a mensagem para Zacarias
que falou assim: ó, Zacarias, fica tranquilo, tu vai ter um filho, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que quando o anjo estava indo embora, Deus falou assim: volta! Fala com a Maria também, agora que vai acontecer outra coisa com ela. Eu acho que o mesmo anjo trouxe a mesma mensagem e falou por Zacarias, o mesmo que falou para Maria. Então tinha uma história, João e Jesus. Só que Jesus vai para um lugar deserto, irmão. Ninguém que recebe notícias de morte vai para Irmão, quando a gente recebe notícias de morte, o chão some. Não tem palavra que conforte. Às vezes, se tem gente para estragar velório, é crente, irmão. Porque às vezes você vê uns crentes para pregar no velório e fala assim: não, Deus tinha um propósito. O cara morreu com 10 facadas. Fica quieto, irmão. Fica quieto. Tem velório, tem hora, irmãos. E tem a palavra que é para todo mundo, para confortar todo mundo, mas não é hora de revelação. É um momento que é difícil. Velório é difícil. E a própria Bíblia diz que é melhor você estar no velório do que numa festa. Porque no velório o pessoal está consciente ali, né? E velório, irmão, velório é velório. Quem já foi em velório, irmão? Velório, você tem alguns tipos de pessoas em velório. Aquelas que... Vou falar do meu mexer, tá? Eu já fui em velório, irmão, que eu via pessoas que foi no velório só para ter certeza de fato que aquela pessoa morreu. E tipo assim, graças a Deus. Pelo burburinho que você conhece, né? Tem pessoas que vão em velório, irmão. Já viu? Velório é assim, ó. O corpo está aqui. Velório ninguém fala, irmão. Velório o pessoal fica assim. E aqui o silêncio. Aí sempre entra aqueles, licença. Aí vai lá no corpo. Ali ele tem um encontro com a morte. Ele fala assim: um dia vai ser eu. Ali tu sabe, irmão, que o grande problema da humanidade não é se ele vai ter carro, se vai ter casa, se vai ter a casa do ano, se vai passar na faculdade, se vai casar. O grande problema do ser humano, sabe o que é, irmão? É a morte. Porque tu tem a certeza absoluta que tu vai morrer, não adianta, querido. Se tu vai ter a casa, se tu vai casar, se vai ter filho, se vai ser bem-sucedido, se a casa da praia vai vir, se o carro do ano vai vir. Meu irmão, isso são incertezas. Pode acontecer como não pode. Mas morrer, tu vai. Já ficou até com medo. Misericórdia de mim, meu pai, né? Querido, da kitnet de madeira, tu não vai escapar. E é um quarto só. E mais, querido, olha só, olha que interessante. Nem a roupa, se tu é vaidosa, nem a roupa que tu vai ser enterrado, tu vai escolher. Imagina, um tricolor morre, eles botam um manto do Flamengo nele. Ressuscita. Imagina um Flamengo, imagina, irmão, eu morro, me bota o caminho do Vasco, eu levanto, para, tira! E depois der morro dele de novo. Mas tu não vai escolher a roupa, querido, que você vai morrer. Não vai. E ó, quietinho. Vai para um lugar que não vai ter barulho, irmão. E pode ser, lá tu vai emagrecer. Falar de morte incomoda, né, irmão? Mas deveria ser uma coisa que já passou pela nossa vida, porque ele venceu a morte. E ele diz que nós vamos ter vida eterna. Sabe por que nos incomoda quando a gente fala de morte? Sabe por quê, irmão? Porque ninguém quer morrer. O traficante não quer morrer, o corrupto não quer morrer, a prostituta não quer morrer, o gay não quer morrer, o crente não quer morrer, ninguém quer morrer. Agora, por que ninguém quer morrer, irmãos? Nunca perguntou isso, não? Ninguém quer morrer, irmão, porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados por um Deus que nele habita a vida. Por isso que ele nos ama tanto, que ele venceu, ele morreu a nossa morte por amor a nós. Ele foi pendurado naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, ele levou sobre si. E por isso que o Paulo diz com toda convicção: ó morte, onde é que você está? Você não tem mais domínio sobre mim. Acabou. Ele venceu, ele ressuscitou. Por isso que Paulo fala em Filipenses assim: a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o Salvador, que transformará o meu corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso.
Lá no Rio de Janeiro nós perdemos um homem de Deus, um Malafaia, um homem de louvor, um homem de uma igreja assim, que tinha um louvor expressivo no Brasil, de CDs, assim, um cara crente demais, foi para os Estados Unidos, fez uma carreira lá também de muita música, voltou para o Brasil, um dia ele estava numa conferência missionária, homem de Deus, numa conferência missionária lotada de pastores, e ele fez o louvor, e na última música ele virou para a igreja e falou assim: igreja, santificai-vos, igreja, buscai a santificação, e falando ele caiu, e todo mundo achou que ele caiu no poder, né? Porque tinha aquela coisa da unção de poder, ele caiu, e o pessoal, aleluia. E um cara sentado assim começou a olhar para ele e percebeu que ele não estava com sinais. Levantou, tocou e foram lá, e o médico foi. Já era, irmão. Ele caiu ali mesmo, ficou. A vida é um sopro. E esse texto mostra como é que Jesus leva a sério, né? Jesus ficou num momento difícil e foi para um lugar deserto, no luto. Quem é que não fica de luto, irmãos? Eu já perdi pessoas queridas que eu questionei Deus. Falei: Deus, por que tu levou essa pessoa, Deus? Deus, por que tu levou essa pessoa, Deus? Uma amiga, uma menina querida, uma missionária maravilhosa, uma menina que eu sempre digo e sempre lembro, falava isso para ela, não falo isso agora porque ela morreu, mas sempre dizia assim, eu falava assim: Doc, eu nunca vi alguém falar como você do livro de Atos, nunca ouvi. Falava com propriedade, falava com graça, com alegria sobre o reino de Deus, sobre missões, alcançar pessoas. É uma menina potencial. Pareceu um câncer na vida dessa menina. E foi ruminando ela, foi comendo ela por dentro. Ainda levou um tempo, levou quase 4 anos, mas essa menina, quando ela morreu, foi difícil. E aí, nos meus trapos de imundícia, desculpe, irmão, a minha expressão agora, mas a liberdade que eu tenho para falar, talvez alguns vão entender e vão falar assim: isso mesmo. De verdade, eu ficava assim: Deus, por que tu levou essa mulher? Tinha 4 filhos lindos, um esposo maravilhoso. Por que tu levou a Dorcas? Por que tu levou essa menina? E aí eu ia na minha igreja, lugares que eu ia, eu ficava olhando algumas pessoas, eu falava assim: Deus, por que tu não levou esse? Tá rindo, irmão? Assim, você nunca pensou isso? Porque tem uns irmãos, irmão, tem uns caras que vão te falar assim: irmão, tinha que ir pro céu, logo, tinha que ir pro céu. Não faz nada aqui, só atrapalha e fica. Irmão, leva Jesus. Isso aconteceu comigo numa igreja. Fui pregar numa igreja. Me chamaram para pregar para o culto jovem e depois no culto domingo de manhã e domingo à noite. Estou lá. Aí, garotada, irmão, essa igreja cheia. Uma igreja bem tradicional, cheia. E preguei do meu jeitão, preguei. Aí, garotada quebrantou, eu chamei para orar, garotada chorando, orando. Quando acabou no sábado, eu ia dormir lá no hotel, lá, eles levaram para mim. E a gente começou a comer pizza com as crianças, lá com os adolescentes, jovens. Aí vieram 3 irmãos, com muita educação, assim. Entendi eles. E falou assim: irmãos, está programado para você pregar aqui hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite. Então são públicos diferentes. E a gente achou assim que você não precisaria pregar amanhã de manhã não, porque aí fica sem jeito assim. Falei: mas por que não? É porque assim, essa é a maneira de pregar, talvez amanhã de manhã é um outro público. E eu estou vendo, mas como assim? Aí, não, é porque outras pessoas. Eu falei: irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Assim, eu preguei alguma coisa que foi, não, mas o seu jeito, eu falei: não, mas eu falei alguma heresia? Não, eu falei: irmão, mas eu entendi ele, mas aí eu fui além, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vocês acreditam em Deus? Claro. Vocês acreditam no Espírito Santo, que ele pode usar? Sim. Então assim, vocês acreditam no céu? Eles acreditam. Sim. Eu falo: vamos orar aqui agora. Eu quero orar para vocês morrerem. Vamos orar para vocês ir para o céu, irmão. Porque você está dizendo que o que eu preguei aqui, eu não posso pregar amanhã de manhã? Não, irmão, não, tranquilo, mas vamos orar. Não, irmão, assim. Aí ficou aqui embaixo, passou. Aí ele, antes de todo mundo ir embora, falou: irmão, amanhã você prega. Eu acho que eles querem com medo de morrer. Aí no domingo de manhã eu fui, botar uma roupa maneira. Eu entendi eles, irmão, você não tinha noção, o culto. Desculpa a palavra aqui, sabe?
Mas só tinha idoso, irmão, só tinha idoso. Você vê aquelas idosas chegando assim, toda bonitinha, com o lazinho, bonitinha, cheirosinha. Todas assim chegando, os casalzinhos assim, sabe? Desculpa, parecia um culto geriátrico. Mas só tinha idoso, irmão. E aí me deram o microfone de lapela, cantaram os louvores, aquele louvor tão antigo. Eu falei, bom dia, pessoal, bom dia. Que igreja linda. Aí eu preguei do mesmo jeito, eu preguei graça de Deus, preguei amor de Deus, chorei pra caramba, ia perto deles, abraçava e fiz o apelo, quem queria ser renovado por Jesus, receber essa alegria de renovo. Mano, veio um monte de velho de casalzinho se vinha pra frente, orei com eles, foi gostoso. Aí quando acabou, viu uma senhora e falou assim, ô irmão Pedro, você podia voltar mais aqui no culto, que essa alegria sua. E eu já comecei a procurar os irmãos. Falei, irmão, vem cá. Fala pra ele. Presbítero, tem que trazer mais o irmão Pedro aqui. Que alegria. Eu falei, ó, escuta os idosos. Queridos, é Deus é quem faz, que não somos nós. Então Jesus recebe uma palavra dessa. Ele está naquele momento difícil. O que a Bíblia diz é que a multidão seguiu Jesus. Concorda? A multidão foi atrás de Jesus. Multidão, irmãos, é multidão. Multidão é multidão. Amém? Você quer saber que multidão? Multidão faz barulho. Vamos lá. Fala pro teu amigo aí. Qualquer coisa, tipo assim, pô, paga um arroz carreteiro para mim lá depois. Fala aí. Fala aí qualquer coisa aí, não fala? Aí, ó. O pessoal já favela já queria dar tiro. Pá, não adianta. Ok? Amém, irmão? Faz ou não faz barulho? Aí você fala para mim, mas irmão, peraí. É muita gente falando. Eu sei que é muita gente falando. Então eu vou te mostrar que multidão sem falar nada faz barulho. Quem já participou de procissão aqui? Vai levantar a mão, irmão. Vai levantar. Vamos, isso, levanta a mão. Isso. Então eles vão entender. Vamos lá. Todo mundo agora, pega a sua vela aí, irmão. Pega a vela na mão, pega a vela. Bota aqui. Vai. Como é que procissão vai, irmão? É assim, ó. Não, vamos embora, vai. 1, 2, vai. Multidão em silêncio faz barulho, irmão. Multidão chama atenção. Então imagina, Jesus foi pro lado de lá, vamos. Aí agora entra o meu mundo de Bob fértil, irmão. Imagina que a multidão está passando, e passando um beco numa rua, está lá o Efraim, aqui o Efraim, ó, soltando pipa, ó. Pá. E a multidão passando, o Efraim fala assim, o que está acontecendo aí? E o Samuel fala, o Jesus foi para lá, o Jesus. Abaixa a pipa, desce em casa e fala, mãe, o profeta foi para lá, está todo mundo indo, e o Samuel passou com a mãe dele aqui agora. Deixa eu... Não é assim não. Esse profeta, quando começa a falar, ele não para. Então, a mamãe vai fazer um lanchinho para você. Pano de prato, 5 pães, 2 peixinhos, mais aquele que suco de groselha, botou na merendeira e cai o Efraim no meio da multidão. E o que a Bíblia diz é que quando a multidão chegou ali, Jesus sai do barco, e o que a Bíblia diz? Que ele fez o quê? Que ele enxergou, irmão. Vamos valorizar essa música que esse irmão fez aqui, o Pedro. Ele tem uma frase que diz assim, vamos deixar de enxergar pessoas, enxergar problemas e ver pessoas. O que a Bíblia diz é que Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão. E possuído de empatia? Não, irmão. Possuído de compaixão. Quero abrir um parênteses aqui. Essa palavra empatia foi muito falada no meio da pandemia. Deixa eu falar para você, irmão. Empatia é diferente de compaixão. Empatia é você olhar para a pessoa e... Ficou até meio global, meio... Assim, uma coisa legal. Falar, empatia. Vamos ter empatia. Irmão, empatia, ela passa. Compaixão não. Porque a compaixão, quando você vê pessoas e se compadece, você quer ser resposta para aquela situação. Você não só fica só sentindo. Você quer ser resposta. E a Bíblia fala que Jesus viu e
se compadeceu e fez o quê, irmãos? E curou. Então vamos lá. Visão mais compaixão torna-se uma ação. Visão mais compaixão torna-se uma ação. Então por isso que eu estava conversando com algumas pessoas aqui e também ando no meio de igreja e vejo assim, como é que tem igreja que podia fazer muito mais, irmão, mas não faz. Por quê? Porque só fica na visão. E agora não vou trazer para a igreja, não vou trazer no pessoal, no singular. Tem gente que vive... Eu sei que essa liderança deve ouvir muitas coisas. Pastor, eu tive uma visão. Uma visão. Uma visão. E morre com a visão. Tem outros que vêm e falam, pastor, estou sentindo empatia pelo aquele bairro. Uma empatia. Uma empatia. Aí você vai perguntar o quê? Calma, deixa eu falar. Uma empatia. E morre com a empatia, irmão. Eu tenho um sonho e morre com um sonho. Irmão, visão mais compaixão tem que se tornar em uma ação. E aqui, eu acredito que tudo que você viu aqui, um dia foi uma visão, entrou a compaixão e se tornou uma ação. Está aqui, está muito claro aqui para vocês. Eu não sei se eu ouvi direito, mas imagina como essa igreja está linda, irmão. Sai do outro tempo, mas eu fico tentando imaginar dos caras, os caras com respeito, tá? Dos caras que sonharam com isso aqui. Eu fico pensando nos caras que se reuniram pela primeira vez. Eu fico pensando nas mulheres que cozinharam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vai acontecer isso, nós vamos ter muita gente. Irmãos, que eles olharam, se compadeceram e agiram. E muitos não viram essa promessa aqui. Não viram isso aqui. Mas eles acreditaram. Eles agiram. Eles se compadeceram. Para que tudo isso aqui já estivesse aqui. Porque entenderam que o reino de Deus é constituído de pessoas. A igreja está bonita, tá? Mas eu te convido amanhã, irmão, para você vir aqui amanhã, pedir licença aí. Pastor, posso ir lá no templo? Vem aqui ver isso aqui vazio, irmão. É horrível. Porque isso aqui só tem sentido porque tu está aqui. Isso aqui só tem sentido porque através de você aqui, dezenas e centenas de pessoas têm sido alcançadas. Vocês estão no mundo, vocês estão lá fora. Mas o meu respeito para vocês, querido, não me impressiona apenas ir para o mundo, mas fazer a partir de onde vocês estão. Porque de verdade, eu Pedro, está sendo gravado ali, irmão. Eu não acredito numa igreja que só vai, mas eu acredito numa igreja que a partir de onde está, ela vai. Ela já deixa aqui, né, permeando aqui o que o mover de Deus faz. Isso é um rodominho que vai... e vai. Então, a multidão está ali, Jesus olha e Jesus começa a curar e os discípulos, aleluia! E mais o Senhor, o cego viu, o paralítico andou, a mulher com dor de cabeça, e vai sendo curado, os discípulos, olha só, mais um, aqui Jesus aqui pediu uma oração, e Jesus curando. Só que aí a noite está caindo, irmão, a tarde está chegando, e o desespero, eu fico imaginando o coração do Judas que tem a contabilidade. Já está com dinheiro, pensando assim, meu Deus, esse pessoal vai começar a comer. Pergunta quem trabalha com criança. EBF, irmão. Tem EBF aqui? Já fizeram EBF aqui? EBF, irmão, tem criança que vem para EBF só por causa do lanche. E EBF, irmão, é criança. Agora tu imagina os discípulos olhando a multidão toda, está todo mundo lá, a multidão. E aí Jesus já está assim, pá, meio que já terminando, gente curada. E aí os discípulos se reúnem e falam assim, pessoal, é o seguinte... Vamos dar um toque em Jesus, porque a tarde está avançando. Se o pessoal, quando começar a ficar com fome, vai ser brabo. Aí chama Jesus, então. Está cansado? Não, tranquilo. Então, olha só. Jesus tem gente pra caraca. Obrigado. Jesus tem gente pra caramba aí. E eu só queria dar uma ideia. Assim, os discípulos, só queria te dar uma ideia assim. É melhor mandar esse povo embora, porque esse pessoal, quando começar a ficar com fome, vai ser brabo. Não, e sem contar, dá uma olhadinha de fardo. Não olha agora não, não olha agora não. Dá uma olhadinha aqui pro lado aqui. Olha quanta criança tem ali, Jesus. E criança tu sabe que come. Então assim, manda embora. E Jesus falou assim, mas mandar embora? Como assim? Dá vocês de comer.
Isso é meu mundo de bola, isso não está na Bíblia não. Acho que Jesus falou assim, só um minutinho, Jesus. Aí reúne os discípulos, fala assim, pessoal, vamos orar por Jesus, porque eu acho que ele está cansado. Mandou a gente dar comida para esse povo todo. E Jesus está só olhando para os caras. E os caras voltam, então Jesus, a gente foi ver ali com o Judas ali, ele foi na contabilidade, só tem R$200. E R$200 não dá para comprar pão para todo mundo, não. É muita eixe. A eixe é pão, né? É muita eixe. Não dá. Não, mas peraí, mas pergunta se alguém tem alguma coisa aqui. E a Bíblia fala que Jesus mandou que todos se sentassem. Como é que tu manda, irmão, 5.000 pessoas sem contar mulheres querendo sentar? Vou tentar aqui. Ô, pessoal! Vou sentar aí, hein? Eu acho que foi efeito dominó. Tipo assim, vamos lá, pessoal, vamos sentar grupo. Ô, de tudo da azul aí. Pega 10, 20, vai. Sentou todo mundo. Agora, quem é que está lá no meio, irmão? Efraim. Uma merenda, pães, 2 peixes. Hã? Quando ele viu todo mundo sentado, ele pensou assim, recreio. Hora do lanche. Ele abre o pano de prato. Porque Jesus mandou perguntar o que tinha. Irmão, eu fico tentando imaginar quem achou o Efraim. Alguém tem alguma coisa aí? Então imagina João achando o Efraim. João, sereno, discípulo de Jesus amava. Viu Efraim, filhinho. Como é que é seu nome? Efraim, Efraim. Jesus perguntou se alguém tinha alguma coisa. Você não quer doar os seus pães? O Efraim, né? Ó, amor. Agora tu imagina o Pedro achando o Efraim. Não toca nesse lanche. Senhor, aqui, ó. Não toca nesse lanche. E eu tenho a minha tese, irmão, para a Receita Federal. Eu acho que ali nesse texto surgiu a Receita Federal. Porque o lanche do menino foi confiscado. E quem mandou? O leão da tribo de Judá pegar aquele lanche. Foi confiscado, irmão. Dá o teu tributo, irmãos. Os pães chegam na mão de Jesus, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Imagina, se eu sou o Efraim, eu falo assim, ô Jesus, esses pães, minha mãe nem queria deixar eu vir aqui ver o Senhor, mas ela fez esse lanche para mim, depois você ora por ela. Eu não sei que dia era, irmão, mas imagina uma sexta-feira, sábado, domingo, final de semana, na segunda-feira o Efraim vai para a escola. E a conversa na escola é, pô, eu tava numa festa, comi pão pra caramba. Tu tava nessa festa também? Tava, foi eu que dei. Ah, você é mentiroso. Imagina ele chegar na casa dele, mãe, aqueles 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas comeram. Você tá maluco, meu filho? Imagina, irmão, tem muita história para contar atrás disso. Mas vamos lá, irmão. O pão chegou na mão de Jesus. Os peixes. Como é que se divide 5 pães e 2 peixes para 12 discípulos? Pega os pães, divide no meio. Já tem 10 elementos. Os 2 peixes dá um inteiro para cada um. E agora Jesus tem cada discípulo com um elemento na mão. E Jesus fala assim, então, e aí? E aí? Mas não dá para orar? Ah, então vamos orar então. Aí Jesus pega os pães e faz o quê, irmão? O que Jesus faz com os pães, irmão? Fala! Ele abençoa, ele erra e fala assim, Pai, obrigado, Senhor. E quando Jesus ora, irmão, o que acontece? Todo mundo fala, os pães se multiplicam. Eu digo, não, irmão. É só ler o texto, você vai ver que não tem multiplicação nenhuma. A Bíblia diz que Jesus orou e abençoou. E depois pegou os pães e repartiu para os discípulos. Cada um tem um pedaço. E Jesus fala assim, vamos, agora dá a vocês. Imagina os caras, irmão. Dá para a gente orar aqui de novo? Cada um tem um pedaço de pão. A Bíblia fala que eles deram para a multidão comeu, todos comeram e se saciaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios. A pergunta é, onde é que começou a multiplicação dos pães? Eu ouso dizer que a multiplicação dos pães aconteceu em João 3,16. Porque Deus amou o mundo da maneira que deu. O menino pegou os 5 pães deles e deu. Jesus pegou os pães e deu graças. Deu para os discípulos. Deram para a multidão. E a multidão que não tinha nada, deu de volta 12 cestos cheios. Onde é que está a multiplicação, irmãos? No dar. Porque é dando e se recebe. É melhor dar
do que receber. A multiplicação, ela está no dar. E presta atenção, irmãos, não estou dizendo para você dar seu dinheiro, nada, sua casa, nada disso. Eu estou dizendo para você dar o melhor que você tem. E qual é o melhor que você tem? Está dentro de você, querida. Porque o que tu tem dentro de você é o único pão capaz de se multiplicar na vida de pessoas. Hoje eu ouvi um testemunho aqui, simples, de uma peça que alguém ganhou. E essa peça se transformou em algo muito maior que ele jamais imaginaria. Uma coisa. Uma semente. É aquela velha história. Você pega uma maçã, pode contar, irmão, dentro de uma maçã ela tem em média de 3 a 5 sementes. Então quando você pega uma maçã, você fala assim, quantas sementes tem dentro dessa maçã? De 3 a 4. Agora quando você pega uma semente, você pergunta, quantas maçãs tem aqui dentro? Tu não sabe, irmão. Depende de onde você vai plantar ela. Porque quando você planta uma semente, rega em amor, querido, você não tem noção dos frutos que essa semente vai dar. Por isso é que a Bíblia fala que nós somos carvalhos de justiça. Que carvalho de justiça? Está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas. Está falando sobre Jesus, que Jesus viria e nos pegaria, nos transformaria. E depois de nós sermos transformados, sabe o que ele diz? Que nós seríamos o quê? Carvalhos de justiça e que nós iríamos restaurar os lugares antigamente assolados. Agora, o que é um carvalho, irmão? Nunca parou para se perguntar o que é um carvalho? Carvalho é uma das árvores, uma das maiores árvores dentro da floresta. O carvalho, irmão, ele sustenta qualquer adversidade de vento, de tempestade, ele não quebra. Mas o carvalho, o que ele tem de altura, ele tem de profundidade. E você pode até cortar um carvalho, mas as suas raízes são tão profundas que ele nasce em outro lugar. Ele sabe onde ele está plantado. E onde nós estamos plantados, nós vamos dar fruto, querido. Por que a Bíblia nos chama sempre de por árvore? Nós seríamos como tamarineira. O que é uma tamarineira, irmão? A tamarineira, uma vez que ela brota, ela é capaz de ir com as suas raízes até 100 metros e ela acha água. Tamarineira, plantado junto aos ribeiros. Por que a Bíblia fala que nós seríamos como terebintos? O que é terebinto, irmão? É uma árvore de 10 metros. Mas na sua casca, na sua madeira, existe uma fragrância. E a Bíblia fala que nós seríamos como terebinto. Mesmo que nos cortasse, nós seríamos como terebinto. Por quê? Porque o terebinto, quando você tenta cortar o terebinto, que você dá uma machadada nele, ele exala um perfume que a 1 quilômetro tu sente dependendo do vento. Então quanto mais bate no terebinto, mais perfume ele exala. Quanto mais... será que é por isso que nós somos o bom perfume de Cristo? Que quanto mais tentam nos perseguir, dizer que a gente não vai conseguir, a gente exala perfume, querido. E geralmente dizem que perfumes estão nos pequenos frascos. E você tem um frasco que no dia que começou a bater, não parou mais, até agora. Ele está aí assim, ó. Ele está dentro de você, querido. Essa noite a minha palavra, principalmente para todo mundo que veio aqui, né, para essa igreja, que multiplicação de pão é essa? O que é que você tem para dar para o reino de Deus de melhor para se multiplicar? Eu vou dizer para você, é você. Não é tua conta, não é teu dinheiro, não é teu... É você, irmão. É você. Porque é através de você que muitos outros virão. É através das tuas ações que muitos outros... E a multiplicação vem. E vem. Eu conversei com Jesus aqui. E eu lembro quando vocês começaram a construir, ele falou assim, nós vamos construir, mas não mexe em nada daquilo que nós fazemos no reino de Deus para abençoar pessoas. Deus honra, querida. Deus honra de maneira que quando a gente pensa isso, sabe o que ele faz? Ele começa a abençoar todo mundo que está na igreja. Ele começa a multiplicar todo mundo que está na igreja. E todo mundo que começa a botar a mão é abençoado, irmão. É abençoado. É abençoado, queridos. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar uma coisa para vocês. Bota aí, irmão. A gente vai terminar depois esse vídeo. Olha esse vídeo, irmão. Olha esse vídeo. Coloca aí, irmão. Coloca aí, irmão.
A AJA é uma organização que tem como alvo o combate à extrema pobreza através da saúde, da geração de renda, cidadania, mas principalmente através da educação integral. Nosso principal objetivo já era trabalhar com famílias em situação de extrema pobreza e 2020 foi um grande desafio. Toda grande catástrofe tende a intensificar o processo de desigualdade social. A pandemia veio para mudar tudo. Confesso que em algumas noites perdemos o sono pensando em como os mais vulneráveis vão sobreviver. Para nós, os mais vulneráveis têm nome, rosto e uma história compartilhada. Por isso, não desistimos. Encaramos a pandemia como emergência e emergências pedem rapidez e ações estratégicas. Aqui queremos compartilhar com você que em tudo isso continuamos a investir e atender as famílias mais vulneráveis da nossa cidade maravilhosa. Estamos presentes. Distribuímos mais que 2.900 cestas básicas, incluindo proteínas e material de higiene e máscaras. 745 famílias receberam durante esse ano cestas básicas com um alcance de 2.920 atendidos. 1.500 famílias receberam um cartão digital que deu liberdade de escolha e autonomia para as mães. O alcance foi de 5.880 pessoas. Abastecemos a comunidade de 4 rodas com água toda semana, assim garantindo mais um direito humano, o acesso à água potável. Disponibilizamos acesso à internet para todos os moradores e continuamos com o nosso atendimento do serviço social e do planejamento familiar. 89 famílias tiveram acompanhamento durante esses meses, realizando 767 atendimentos pelo serviço social. E mesmo em tempos de crise, decidimos ter coragem, fé e esperança. Reestruturamos a nossa plataforma de educação e do desenvolvimento humano. No nosso cenário, sabemos que uma das consequências da pandemia será o aumento da evasão escolar e do trabalho infantil, e nós estamos preparados. Para mais que 64 crianças e adolescentes, a AJA foi o único acesso à educação durante esse ano. Ouvir os seus relatos, seus desafios e poder estar presentes foi fundamental para eles. Tivemos a oportunidade de reagir e nos posicionar rápido, pois estávamos na comunidade antes da pandemia, com as famílias agora, durante a crise, e estaremos com elas quando tudo passar. Sabemos que nada será como antes, mas é para um tempo como esse que a AJA está presente. O nosso muito obrigado. Para dizer que é Cristo em nós a esperança da glória. E isso aqui já passou. Mas quando eu penso nessa multiplicação de pães, eu sempre digo assim, todo mundo tem alguma coisa para dar, irmãos. Todo mundo. Ninguém faz nada sozinho, ninguém. E eu lembro que aqui, a minha esposa falou uma frase ali, nós perdemos o sono, sabe? Como é que a gente vai fazer? Porque não tínhamos nada, irmão. Aliás, o que nós temos é tudo. O nosso tudo é Ele. Mas nós sabíamos que nós estávamos ali. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim, Pedro, vou fazer uma live, eu queria divulgar a sua organização. Posso? Falei, claro. E eu vi a live do cara, tinha mais de 3.000 pessoas. E aí ele divulgou, falou, e entrou para nós lá para o trabalho, acho uns 3, 4 mil reais de oferta do pessoal que mandou. Fantástico. Mas uma semana eu estava andando em Petrópolis, meu telefone liga e falou assim, Pedro, uma pessoa me pediu o telefone, posso mandar? Eu falei, claro. 2 dias depois a pessoa me ligou e disse assim, Pedro, é o seguinte, eu vi o pessoal falando do seu trabalho, eu falei com a minha família aqui, eu estou vendo que você está fazendo uma campanha de cesta básica. Eu falei, estou. E era 200 cesta básica. Eu já tinha conseguido 80. Eu falei assim, não são mais 200, agora eu preciso de 120, porque eu já consegui 80. Ele falou assim, você tem lugar para armazenar aí? A gente está querendo mandar uma cesta para você. Eu falei, eu tenho um lugar. Ele falou, depois eu te ligo. Aí passaram 4 dias, o cara me ligou depois. Falou assim, então, Pedro, está saindo daqui uma carreta de São Paulo, e nós estamos levando para você aí 1.300 cestas básicas. Irmão, mas era a cesta básica. Eu nunca vi, chegou um caminhão, uma carreta, assim. Quando eu vi aquela carreta chegando,
eu digo isso, irmãos. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. De fato. Eu não sabia mais para quem dar cesta básica, irmão. Eu procurei lugares que tinham projetos que eu tinha que dar cesta, porque eu não tinha lugar para botar mais cesta básica. O que eu vejo com isso, irmão, é que nós, como igreja, nós somos a expressão do amor dele aqui. E vou dizer para você, da pandemia, irmãos, a televisão não vai falar isso, irmão. Ninguém vai falar isso. E não precisa falar o que a gente precisa saber, quem nós somos como igreja. Mas a igreja, irmão, foi um pulsar generoso de Deus que se moveu no meio dessa pandemia. Mas ninguém fala isso. Sabe o que eles vão falar? Vão bater, irmão. Por isso que eu falo, irmão, essa coisa, a igreja está sendo perseguida. A igreja sempre foi perseguida, irmão. E não vai deixar de ser até Jesus voltar. Porque ele sabe que a igreja faz diferença aonde ela está. Porque existem pessoas fiéis, irmãos, que entenderam o propósito de Deus, que não está aqui apenas para ser abençoado, mas para ser uma bênção, um canal de bênção. Irmão, eu vou além. Deus quer te fazer alguém que vai administrar as riquezas dele. Isso não é pecado não, querido, de verdade. Você sabendo administrar tudo. Aliás, tudo que você tem, Ele te dá a capacidade, o doutorado, a medicina, a ciência, é Ele que te dá, querido. Vem dele, por isso que o Paulo diz, eu acho que é uma carta que o Paulo, ele não tem mais expressão, ele começa a escrever para os romanos, e ele está ali, ele fala, o que eu vou escrever? Aí ele pega a caneta e fala assim, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, com insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, e quem deu para ele primeiro, porque dele, por ele e por meio dele, são todas as coisas, é por meio dele, querida. Se tu tem tudo que tu tem, é por meio dele. Ele te permite, querido. É ele quem traz todos os clientes para você. É ele quem faz você prosperar. É ele quem faz, às vezes, você passar dificuldade, mas lá na frente você vai ver. É ele. Essa noite, irmão, essa noite a multiplicação começa aonde, irmão? Quando nós nos oferecemos. Quando nós estendemos as nossas mãos. E agora eu estou aqui para te quebrar, irmão. Fique em pé. Fique em pé. Nós já estamos terminando. Quero mandar algum recado aqui para algumas pessoas de manhã que falaram comigo. Não sei se está aqui, né? Falou assim, pô, eu queria muito comprar o teu coração. Eu falei, irmão, olha só. Pega o coração e leva o coração. Vai lá, passa lá e leva. Se você não tem condição, vai lá, pega o coração e leva. O dia que você puder pagar, você paga. Se não puder pagar, leva de presente, é um presente nosso. Mas não deixe de levar, não. Se for por causa de dinheiro, não deixe de levar, não. Leve o coração. Ok? Eu prometi que ia falar isso, porque eu falei para a pessoa, eu falei, irmã, quantos corações você quer? Eu queria levar para... Então leva. Quantos? 5? Então leva. Mas não tem dinheiro. Leve, irmão. Leva. Vamos terminar aqui. Cadê o pessoal do louvor? Foram arrebatados ou não? Tem que estar aqui. Pessoal do louvor. Louvor. Amém, igreja? Pastor, eu acho que deveria ter uma cadeirinha só para o pessoal do louvor ali. Chamou o louvor, pum, vem. Olha o baterista como é que vem. Bora. Vamos cantar uma música da igreja aqui? Diz uma música que todo mundo sabe cantar, irmão. Ixi, aí pronto. Todo mundo sabe cantar. Grande. Não sou maestro, não vai? Na cidade do nosso Deus, seu santo. Agora levanta a voz. Alegria de toda. Amém. Tá bonito. Irmão, vamos cantar essa música bem suave, amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mas nós vamos cantar numa posição um pouquinho difícil. Mas você vai me ajudar a fazer isso, ok? Abre os teus braços, irmãos. Abre os teus braços bem abertos, bem abertos. Se você não puder, tem problema aqui, não abre. Fica do jeito que você está. Depois vai falar, o pastor mandou abrir, não. Se você tem problema aqui, não abre. Não, meu irmão, agora... Abaixa. Vou dar uma aula primeiro. Abrir o braço não é assim não, tá, irmão? É assim não, é aqui. Vai, irmão. Vamos cantar essa música assim, vai. Abre o braço, irmão, abre o braço.
Oh, tira a mão de trás dela. Ah, não. Vai. Oh, Jesus, vai. Grande é o Senhor e muito de louvor. De rosa, de rosa, de rosa. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Isso é a igreja, irmão. Agora, o pessoal que for no corredor, estica o braço. Esse braço é o que vocês estão falando aqui. O que tem feito as suas mãos? Mas não é você, porque esse corpo está ligado, ó. A ponta está ali. Todo mundo sofre junto, irmão. Esse braço tem que continuar estendido até que ele volte. Essas mãos precisam estar ligadas a outras mãos que vai lá fora. Essa está indo, irmão. O outro está orando, o outro está cooperando, o outro está dando. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Multiplicação vem quando a gente entende isso. Que não é um fazendo, é o corpo fazendo. É o corpo. Agora vê se não fica mais fácil cantar. Ó, queremos o teu nome. Queremos o teu nome, o quê? Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. O quê? Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Segura. A gente não ensaiou isso não. Ô irmão da câmera. Ô bonitão. Foca naquele braço verde ali, ó. Ali, aqui. Foca aqui, aqui. Nessa mulher aqui, ó. É mais ou menos assim. Meu irmão, vem aqui. Tu. Esse cara aqui representa todos os projetos que vocês têm abençoado aqui. É mais ou menos assim. Tá focando lá, irmão? Vem cá, meu irmão. Vem aqui, ó. Os projetos que vocês estão fazendo estavam assim, ó. Mas aquele braço estava estendido. E aí, esses projetos vão se encaixar debaixo daquele braço. Encaixa lá, irmão. Essas mãos precisam continuar, irmão. Que tem muita coisa que vocês podem fazer. Mas aqui a minha
a minha gratidão pelo que vocês fazem aqui. Eu escrevi para minha esposa, ele falou assim: amor, você não tem noção do que essa igreja faz. De verdade, irmão. Não estou falando porque eu sou o preletor aqui, não. Mas eu ando muito por aí. E se nos lugares que eu fosse, eu pudesse ver o que acontece através de vocês aqui, querido, nós como igreja do Brasil seríamos muito melhor. Então assim, a minha admiração, mas também a minha palavra: pare não, irmãos. Continua se dando e semeando, porque no reino de Deus nós não perdemos nada, só agrega muito mais, porque dele, é por ele, é por meio dele. E tudo aquilo que se faz com a mão em amor vai reverberar, irmão. E talvez alguns não vão estar ouvindo o que aquelas crianças falaram. Talvez vocês não ouvem o que aquela mulher da Kimi fala para outras pessoas. Talvez você não entenda o que aquele prato, né, de comida significa para alguém que fica a noite toda. É Deus que lhe dá em nós a esperança da glória a partir dessa cidade. A multiplicação vem quando nós doamos, quando nós damos, quando nós entregamos. Jesus deu. Se dê, querido, se entregue. E você não tem noção do que Deus pode fazer através de você. Que Deus te abençoe.